Fiquei lembrando aqui, uma vez, há alguns anos, eu ia trabalhar de um expediente para o outro, terminei o expediente da manhã, ia começar o da tarde. Então acabou o expediente da manhã por volta de 11h30, eu tinha que almoçar e já me aprontar para chegar 1 hora, já estar no ponto, no outro lugar. E eu tinha uma coisa de querer dormir um pouquinho depois do almoço, ainda tenho isso. Eu durmo pouco, mas depois do almoço eu gosto de dormir um pouquinho, né? Então à noite em torno de 5 horas, quando dá certo, né? E depois do almoço dormir um pouquinho, meia hora, 20 minutos, e eu naquele aperreio, querendo almoçar logo, para dar o cochilo, acordar rápido, isso tudo no intervalo entre 11h30, 12 horas e 1 hora. E aí tudo marcando muito contado do tempo, né? Inclusive o sono e o tempo de se desligar e se acordar. E eu sei que na hora lá eu procurando tudo, alguma coisa que era essencial para a minha saída, que eu ainda tinha que contar o tempo que eu ia a pé do canto que eu estava até onde eu trabalhava. E aí na hora, eu saí em cima da hora, comecei a procurar uma determinada coisa, e eu não achei. Aí eu comecei a ir procurar, aí eu do nada dei um chute na parede, ó. Depois eu fiquei olhando para mim, na mesma hora, como é que eu dou um chute na parede? Como quantas vezes no trânsito eu historicamente me exaltava. E é interessante que eu percebo que há uma certa evolução bem paulatina, mas que vez por outra ainda há o estresse, há uma inaceitação, porque se houver, daí a ignorância, né? Porque se houver a compreensão, haverá a tranquilidade, porque a compreensão básica é que tem coisas que eu não posso modificar. É que o passado, se eu errei, nem que tenha sido nesse intervalo de 1h30, eu também não posso voltar mais para reajustá-lo, porque ele já passou. E o futuro não me pertence. E aí vem uma compreensão maior, que por mais que eu encontre erro meu em uma atitude que tenha sido bem pequena, no intervalo de 1 hora, mesmo esse erro, ele já entra, em regra, dentro da bolsa de coisas que eu não posso mais modificar. Eu não tenho como lutar contra isso. A luta melhor talvez fosse pensar no que eu entendia como pior hipótese, que era chegar atrasado, ser advertido ou quem sabe até despedido. Mas fazer o quê? E entrar também na bolsa de coisas que eu não posso modificar. Mas dar um chute na parede, buzinar, querendo agravar, porque quando a gente está com raiva no trânsito, acho que a maior parte das pessoas é assim, ele não quer que a buzina faça o pena, ele quer que ela diga um palavrão. E ele também não quer só que ela diga um palavrão, ele quer que aquilo ali taque na cara da pessoa, assim, se ele pudesse pegar. Eu só me lembro daquele personagem do X-Men que é o Magneto. Ele levanta e amassa e joga tudo que é metal. Eu acho que quando a raiva vem no trânsito, a vontade de quem está com raiva é fazer isso.
mas também vem de uma incompreensão, porque na compreensão não está vendo que se o nome é trânsito, não tem ninguém que quer ficar no meio da pista. Todo mundo só pode estar querendo transitar, mas se não está ainda é porque algo está acontecendo, e esse algo também essas pessoas não podem modificar. E aí cabe, de novo, ter atenção a isso para ter compreensão. Aí vence a ignorância. E nesse meio tempo, vê que vai embora a cólera, não tem mais raiva. E aí, nesse contexto, se materializa uma coisa chamada tolerância. E a tolerância, materialmente, você saber ligar o mute, saber não estar respondendo, saber não estar brigando sempre, saber dar o pause. Com o tempo ela se insere dentro de algo chamado compaixão. E de muita compaixão, quando fica algo normal, ter atenção, para ter compreensão, para dar o pause ou o mute e ter tolerância, fazer essa tolerância entrar na compaixão, é aquilo que eu não entendo, eu tenho que ter ao menos compaixão, não julgar nem condenar. E se isso começa a acontecer de forma recorrente, nós tenderemos a nem perceber quando isso acontecer, porque aquilo vai se desenvolvendo com naturalidade, e aí é muito possível que a gente comece a enxergar todo o amor que tem nas nossas vidas. Quer dizer, se a gente for escalonando, eu tenho o chão do amor, que é o nosso substrato. A gente cobre ele com falta de compaixão. E a falta de compaixão é demonstrada pela intolerância. Olha, é outra camada que fica abaixo da ignorância, que vem da incompreensão, que vem da falta de atenção. Aí o resultado é raiva, é cólera. É algo que muitas pessoas, quando eu comecei a falar sobre os anônimos, principalmente a parte emocional do Alcoólicos Anônimos, que diz que não são contra quem bebe nem contra o álcool, mas são contra o egoísmo e o egocentrismo, palavra de Bill, que é o que se repete em Narcóticos Anônimos. E quando chega na parte mais emocional dos anônimos, que é Neuróticos Anônimos, problemas com emoções, ciúme, raiva, ira, medo, ansiedade, vem aos codependentes anônimos, problemas com relacionamentos. O DASA, dependente de amor e sexo, problemas com amor e sexo. As mulheres que amam demais, MADA, que fica romanceando, que quando vai ler o livro do MADA, a mulher vai perceber, eu vi umas colegas dizer assim, agora eu vou para o MADA porque eu sou uma mulher que ama demais. Porque ela não leu o livro, porque se ela tivesse lido ou percebido, que eu não, é uma reunião que eu não pude visitar, porque é só de mulher, é um MADA, mas eu vi as leituras, e na leitura é porque a mulher que diz que ama demais, também é o mesmo problema lá do AA, qual é? Ego. Ela não ama como o codependente não ama ninguém, ele quer ser amado, ele faz tudo para ser amado. Ou seja, para alimentar o ego, porque amor não tem nada a ver com reciprocidade. Quem ama, ama.
E isso vem dessa falta de atenção, que vai gerar uma ignorância, que é uma compreensão equivocada da natureza das coisas, e que vai se repetindo e fazendo a gente viver com raiva, magoado, machucado, atrás de reciprocidade, atrás de retorno, negociando materialmente algo que é espiritual, inegociável, colocando um preço numa coisa que tem valor. E é aí que vem o problema. E muitos, a gente sente, às vezes conversam conosco, e a fala diz assim: Renato, você está falando no centro espírita, muitas vezes, que a gente não só fala no centro, mas nem parece espiritismo. Por quê? Porque tem gente que muitas vezes quer que traga a questão apenas para o patamar da responsabilidade dos espíritos. Quer dizer que está passando mal porque tem um obsessor. Mas ele não quer enxergar que ele obsedia quando ele abre a porta e entra na sintonia, e que ele vai ter que fechar a porta que ele abriu, e que para fechar a porta que ele abriu, ele vai ter que beber numa teoria ética, que tem a ver com o costume da moral na convivência, com a questão moral que é ter prática. Lá nos Anônimos, eles falam que a atração vale mais do que a promoção. A atração é com a prática, com a conduta. Não escutar quem fala, mas escutar quem faz, quer ver. Se quer olhar para alguém, porque só se deve olhar para o outro uma coisa: que ele é ou neurótico, ou codependente, ou alcoólatra, ou adicto, ou neurótico, e que ele tinha muitos problemas, e que ele já tinha tentado suicídio, todo mundo acabado com a vida ficou ingovernável, e que ele conseguiu superar. Então é a única coisa que se diz que olha para lá, diz assim, que se aquele cara consegue, e ele é homem ou ela é mulher igual a mim, o que pode fazer? Eu também posso. É só isso, nada mais. Aí vai lá ver os depoimentos, tem ciumentos anônimos, raivosos anônimos, tem vários, mais de 400 irmandades pegando o programa de Alcoólicos Anônimos de 12 Passos. A única coisa que tem que ver na vida do outro é só isso, que ele é um como qualquer um, e que ele caiu, mas ele conseguiu junto. Quando ele teve a humildade de reconhecer a impotência dele, conseguiu sair daquilo, por escolha dele, fez a programação por ele, não por ninguém. E aí é uma frase forte que dizem, os homens, e aí bote as mulheres também, não nascem homens, eles se tornam homens, quando eles amadurecem, quando eles passam por dificuldades e conseguem cair, levantar, cair, levantar, beber, cair, levantar, e uma hora não querer mais e mudar. Mas isso não está na mão de espírito extra, eu ou você, nenhum. Só está na mão de um espírito, eu, você, e é o que eles chamam de eu superior. Por quê? Porque a gente alimenta esse eu inferior, o egoísmo, o egocentrismo, esse que é inferior porque é mais ligado às camadas rústicas da matéria, só dos sentidos, e não quer avançar. Então, esse evangelho sobre a cólera, ele fortalece muito. Por quê? Porque a pessoa quer vir para cá para ter uma mágica, quer ir para centro para ter uma mágica, para ter uma cura, para ter uma revolução na vida, mas ele mesmo ou ela mesma não quer se movimentar. Ele quer comprar, ou ele quer trocar, ele quer o caminho econômico materialmente, conseguir o melhor resultado com menor esforço e a menor custo.
porque ele foi educado para parar. Ele incompreende, ele é ignorante, ele entende errado a natureza da vida, que a vida não tem parada, que na vida as coisas que a gente não usa, elas se acabam por si. Olha aí um sapato que você guarda quando vai calçar, já sabe, não foi feito para guardar, foi feito para usar, foi feito para se desenvolver. É como os talentos, mas não, a educação do menor esforço. Não dá chegar aqui no centro e contar a história como se nós fôssemos sem contradição. Nós não somos Deus. Agora, quem veio aqui, ou quem busca a filosofia, está buscando o quê? Avançar, transformar a conduta material, se transmutar internamente. Por quê? Porque está todo sujo, cheio de ignorância. Ele tem que vencer toda essa ignorância, transmutar essas condutas todas, para encontrar a verdadeira razão de ser dele, entender qual é o lugar dele na orquestra do Criador. E é lógico que numa encarnação, quem consegue chegar ao caminho, ao menos de querer fazer a limpeza, já está num bom caminho. A maioria não quer ver. Esse que chegar nesse caminho, ele vai ver o que nele? As contradições. Nem ele é ruim, nem ele é bom. Ele é bom e ruim. Mas ele coloca aquilo para girar, dando um tom que ele pode alimentar o da raiva ou o da tranquilidade. Se ele alimentar o da esquerda, a roda está girando para a esquerda, vai crescer o da esquerda, o da raiva. Se ele pensar, ele vai parar um pouco a roda, vai girá-la para a direita e vai alimentar o outro, a tranquilidade. Tranquilidade não é inércia. Então, dentro desses contextos, é muito bom a gente entender a morte da matéria, entender que as coisas passam, tudo na matéria morre, passa. E isso é maravilhoso, porque se não morresse, o novo não vinha. Porque quando o balde está cheio, não cabe nada mais, derrama. Quando o coração está cheio, ele não cabe nada mais. E como a gente não quer abrir mão de nada, o Criador vem e age. Na hora que se entende que não existe acaso, que existe uma lei que rege, uma ordem que rege o universo, que nós nunca vamos ser dispensados, porque pertencemos, e que há um equilíbrio. O nosso índice de vezes de recaída na raiva e na cólera, ele tende a reduzir drasticamente. Na hora que a gente imagina que está doente e que pode morrer, e que a gente entrega a vida, à própria vida, que é esse movimento constante, muitas vezes a gente fica curado. Mas quando a gente é escravo, quando a gente é mais escravo, é quando a gente acha que domina algo.
E aí eu acho também muito maduro o que é descrito na literatura dos anônimos. Porque lá ele tem um negócio de só por hoje. São duas orações fortes. A oração da serenidade e o só por hoje. Que ele diz: só por hoje eu não vou tentar resolver todos os problemas da minha vida de uma vez. Eu não posso. Mas eu começo como? Com atenção. E aí, voltando à conversa, com atenção eu vou ter o quê? Compreensão. Com a compreensão eu vou fazer o quê? Vou vencer a ignorância. Vencendo a ignorância eu vou ter o quê? Tolerância. Desenvolvendo a tolerância eu tenho o quê? Compaixão. Já eu vou enxergar o quê? O amor. É a mesma lógica. Mas eu tenho que não querer ser santo. Não é a roupa branca ou preta que vai me fazer sujo ou limpo. Isso era uma briga antiga. Briga antiga. E Kardec falou tanto disso. Não sistematize o negócio. Cuidado com o espírito de sistema. Cuidado com os dogmas, porque aqui é a fé raciocinada. Use os símbolos para aplicar a sua vida. Não se compare. Não queira ser igual porque você é diferente. Mas entenda que se um pode cair, você pode. E se um pode se reerguer, você pode. Entendendo essas coisas, e todas elas partem do fio da atenção, a gente sai dos labirintos. Não é fácil, Sérgio, porque dói, e a gente bota para fora a dor com a raiva, acha que bota. Só que não é assim. Diz lá na literatura dos raivosos anônimos que isso não existe não. Raiva só gera mais raiva. Não pense que você botar a raiva para fora vai lhe fazer bem, não. Você vai criar ódio. Pode pensar. Você grita, se a pessoa não responder, você tem vontade de bater. Se ela não responder, você tem vontade de matar. Ele disse: não vá por aí não. É diferente você falar sobre a sua raiva, conversar, agir, não da reação chamada raiva, da reação chamada ciúme, da reação chamada pânico. É diferente, por isso que aqueles grupos são tipicamente restauradores. Que a pessoa diz assim: eu tive raiva. Também não nega, porque como é que o cara é santo, Sérgio? Não existe. Ele chega e diz: olha, aconteceu uma situação assim, assim, assim na minha vida e eu tive raiva, mas só por hoje eu não machuquei ninguém com a minha raiva, eu não expus, eu não alimentei. Olha como é diferente. Falar de raiva é diferente de botar a raiva para fora, externando a raiva e reagindo. É diferente. Olha, eu tive medo. É diferente de estar o povo aqui e sair os gritos, reagindo com pânico. Mas eu posso muito bem chegar, olhar para a pessoa. Às vezes tem esses grupos, agora só cheio de brincadeira, né, com os grupos. Eu vi rapidamente na televisão, brincando, aquela rodinha, aquilo ali são os anônimos. E você falar é libertador.
Uma pessoa, quando eu visitei alguns, olhar e dizer assim, olha, eu estou mal com uma amiga minha lá no trabalho, mas eu estou me observando. Por quê? Porque ela fala de honestidade absoluta. Como é que eu vou não ter a honestidade absoluta com o poder superior? Comigo, Ana. Eu achei tão fantástico uma mulher chegar dentro de uma reunião, e eu lá como visitante, e ela dizer assim, na verdade eu acho que eu estou pensando, eu estou me olhando, eu tenho inveja da minha amiga. Ai, Sérgio, um espírita, tu já pensou em dizer que tem inveja? Pois é, se ele não botar para fora quem ele é, se ele quiser se enganar, ele vai continuar mais doente, porque o que ele alimenta cresce, se ele está alimentando ilusão. Aí quer chegar aqui e dizer que não tem medo, não tem raiva, não tem inveja, não tem desejo, nunca pensou em falar da vida alheia. Isso é uma loucura, que o Cristo muito bem chamou de sepulcros caiados. Tudo é podre dentro e por fora é caiado. Aí é caiado de branco, fica bom, é? Tá louco. Coisa mais importante das que eu fiz nesse ano foi reler a codificação espírita. Me impressionei com a maturidade, principalmente no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Impressionante. Ter ido ler a vida do Kardec, a vida do Divaldo, a vida do Chico. Por quê? Sem romancear, que chora, que tem depressão, que se intrigaram, porque são o quê? Homens. Não é sepulcro caiado não, mas que sempre, dentro das dificuldades, lutavam sempre para alimentar o melhor dentro deles. E não trabalharem sozinhos, ainda partilharam e partilham, como o caso do Divaldo com outros. Mas a pessoa tem a mania de querer chegar aqui e achar pureza nas pessoas. Por quê? Porque ele quer que aquelas pessoas curem ele. Ele não quer se enxergar para se curar. E o problema é quando os que aqui estão pegam o barulho do outro e começam a achar que são santos. Ali eu não vou, porque ali o fulano é assim, porque ali o fulano é assado. Ai, o fulano não sei o quê, ai, o João de Deus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Agiu, o que é espírita agiu, errou, vai acontecer o quê? Assumirá a responsabilidade. Para qualquer um e qualquer uma. Não tem aqui super pai, super filho, super mãe, super mulher. Aqui tem pai, mãe, filho, mulher, marido, namorado, amigo, que fraqueja. Mas quando ele segue uma linha espírita, ele busca a atenção para ser melhor hoje do que ele foi ontem. E tendo a compreensão de que amanhã será melhor do que hoje. Mas se vestir de sepulcro caiado nem é bom para quem se veste e nem é bom para quem cria essa imagem. Cólera, fraqueza, até os espíritos têm. Vamos a uma história
um jovem chamado André Luiz, um tempão, no umbral, em torno de 8 anos, sem saber nem que estava morto, desencarnado. Outro tempão trabalhando na colônia espiritual Nosso Lar. Tudo trabalhando, se entendendo, se enxergando. Você vê o Nosso Lar todinho, é isso. É a história de um espírito mostrando que a evolução não cessa, que ele é igual a quando ele era encarnado e que a diferença é de atenção, compreensão e de vencer, o nível de vencer a ignorância. Ele vai entendendo e vai melhorando, até que um dia ele tem a condição, o desapego, o equilíbrio de voltar para ver a casa dele, que tinha os filhos já grandes, a mulher já casada com outro homem, e aquele homem estava à beira da morte numa cama, e quem ia ajudar era o André, que se ele tivesse ido no tempo do umbral, eu tenho quase certeza que ele tinha ajudado a matar. Mas ele já viu que passou. Ao invés dele olhar para o que não prestava, que ele entendia que não prestava, ele começou a aceitar. Ele viu que era bom e fez uma escolha: ajudar. Claro. Olha, ele se encolerizou antes, como o Sérgio está dizendo, no começo. Pega a frase: a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Ele poderia ter se encolerizado e feito o quê? Virado o bicho, dado o chute dele na parede, e depois quebrado a parede todinha. Mas não, ele teve raiva, sentiu a dor, não foi? Mas o nível que ele estava de compreensão das coisas fez com que ele não sofresse. Sofreu não, sentiu e parou e disse: não, estou no caminho errado. O que é interessante da filosofia, que o Espiritismo é filosofia, ciência e religião, é que a gente começa a se enxergar. E não quer dizer que não tenha contradição, mas na hora que o problema surge, como a cólera, a gente às vezes até dá o primeiro supapo, mas a gente não bota ela para pegar. Às vezes dá um grito e diz: me desculpe. Quando não tem condição de dar o desculpe, ele ia dar o grito: para. Ele começa a gritar: presta atenção, para, e sai. É isso que começa a acontecer. E ele começa a se olhar, e aquilo ali começa a doer nele, que ele deu o grito e não teve a condição de pedir desculpa. Começa. Ele diz: quer ficar bom? Peça desculpa. Ai, mas eu não gritei, eu podia estar sofrendo muito mais. Mas está sofrendo. Precisava sofrer? Não. Precisava do contraste da dor. Peça desculpa que tudo passa. É o que acontece muitas vezes aqui na mediúnica. Faça a sua parte. Comece. O fio de Ariadne, que ele chamava, porque na Grécia Antiga teve um caso na mitologia
que tinha uma fera chamada Minotauro, que era metade homem, metade touro, e ele devorava pessoas. Num labirinto, ele não conseguia sair. Então, quem jogava dentro do labirinto, ele acabava pegando, ninguém conseguia fugir do labirinto. E um rapaz se prontificou aí matar o Minotauro. E ele ganha o afeto da filha do rei e ela dá um fio para ele. Diz assim: você vai com esse fio aqui, que aí você vai saber voltar. Você vai lá, faz o que você disse que vai fazer e volta. Esse é o fio de Ariadne, era o nome dela, Ariadne. O fio da gente, para a gente voltar para a nossa essência, é o que? A dor. É só na dor. Não quer dizer que a vida é dolorosa. Quer dizer que quanto mais ignorante a gente é, mais sofrimento a gente sente. Mas o sofrimento é opcional, a gente topa na dor. A dor faz a gente acordar, porque é a dor que ensina a gemer. Porque sem a dor a gente tende a ficar parado, a não querer mudança. Não porque o que vem é ruim, mas porque a gente só confia no que a gente já conhece. Só confia na memória do passado. Só confia no que agora está bom, por que eu vou para frente? Aí vem uma dor. Aí na dor a gente vai decidir. Ou a gente vai pegar o fio de Ariadne, para a gente ir fazer o que a gente tem que fazer e voltar. Ou a gente simplesmente escolhe se perder. Quantas vezes nós tínhamos muitas coisas para fazer e nos achamos no direito de nos perdermos? Só por graça do poder superior a gente foi resgatado. Alguém, depois de alguma dor, nos deu alguma mensagem e a gente achou que era hora de voltar. Essa mensagem era o cavalo selado. Essa mensagem era de novo o fio de Ariadne. Essa mensagem era a chave para a gente sair do labirinto. E a cólera só nos coloca mais dentro da perdição do labirinto. Não leva a nada. Raiva não leva a nada. Concluindo, tenho assistido, eu falo muitas vezes do filme Star Wars, da saga do herói. E lá tem o poder que é alimentado pelo ódio, são os Sith, e o poder que é alimentado pela força. Seria todo o bem, toda a ordem do universo. Os que são treinados para seguirem a força, ele vem com ela e com aquele ânimo. E desde jovens são padawans. E eles vão aprender com muita paciência a serem Jedi. Mas tem outro grupo que diz que é muito mais fácil chegar ao máximo da força. O outro lado negro da força é só ter raiva. É só alimentar a raiva. Mas ele não conta que ao chegar rapidamente ao lado negro da força e ter o potencial de lutar com o Jedi, aquela pessoa destrói tudo à volta dela. Enquanto um Jedi, ele só constrói. Eles são um grupo. Quando eu assisti tudo que tinha da saga, foi a coisa mais interessante, que o planeta, lá originário desse Sith, sempre não tinha mais ninguém, porque todos se mataram, só ficaram
dois. Por quê? Porque só dá para permanecer tendo um e outro para ensinar. E aí, logicamente, no final, aquele que aprendeu vai matar o mestre. O mestre diz assim: me mate que agora você vai ter o resto. Aí você vai ser mestre. Tá vendo? É ódio por cima de ódio. No final, na história lá, tinha um jovem Jedi chamado Anakin Skywalker. E ele estava muito bem no treinamento desde um jovem Padawan. Só que a coisa que ele mais amava, ele atendeu ao outro lado negro da força. Quando ele é resgatado no final, que ele está todo destruído e vai virar aquele Lord Vader, a primeira coisa que ele pergunta ao imperador Palpatine, ele pergunta: onde está a esposa dele, que estava grávida dos filhos? O Palpatine diz assim para ele: no auge da sua raiva, você matou ela. Não tem raiva que não deixe um rastro queimado. Porque eu gosto de ver aquela simbologia. Ele se apressou em ter o poder, um treinamento mais rápido, mas ele só chegava ao potencial com raiva. Mas para chegar com raiva, só cria raiva alimentando raiva. Não tem como não passar por cima de quem nós amamos. Você não consegue ser raivoso só com quem você não gosta. Quem alimenta a raiva acaba com tudo e maltrata a família, mata os laços, e no final é um Sith, é um guerreiro solitário. Quem vai com amor não mata ninguém, parece mais parado, mais demorado, mas nesse aparente tempo de demora, os laços estão sendo fortalecidos. Como? O aprendizado é maior, é algo mais pertinente. Então, mesmo escalonamento que a gente fez, né? Para a raiva, lembra? Olha o caminho, lá em cima, ela vem o que dá? Falta de atenção, gera incompreensão, vem da ignorância, gera intolerância, não tem compaixão e acaba não enxergando o amor. Muita paz.